vamos falar hoje. Hoje já vai pegar um pouquinho mais pesado. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. É uma história bem conhecida, até foi cantada aqui já ainda há pouco, sobre a história de Naamã. E a gente vai ler um pouquinho e ter ela como um pano de fundo para a gente poder apresentar o tema de hoje, falando sobre pecados ocultos. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 até o verso 19. É bom sempre trazer a Bíblia em papel, lápis, caneta, rabisca. Olha, tem gente que fala assim, mas a Bíblia é sagrada, não posso rabiscar. Pode rabiscar sim, deve, rabisca mesmo. Você tem que ler, estudar. Bíblia que é muito certinha, tu já desconfia do camarada. Fala, isso aí não lê não. Então a Bíblia tem que estar rabiscada, pintada, senão o camarada estuda mesmo. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 1 ao 19, fala assim, tá aqui na projeção, se você quiser acompanhar, fica à vontade. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi então contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, eu juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que eu nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso, disse Eliseu, vá em paz. Vamos lá, depois de uma leitura extensa, mas é importante para contextualizar e também para te forçar a ler a Bíblia. Talvez você nem tenha lido a Bíblia hoje ainda. Que absurdo, hein? Então eu provoquei essa leitura um pouquinho mais extensa para que você entenda todo o contexto, seja provocado a querer ler em casa também essa história toda, que é uma história incrível, extraordinária, cheia de detalhes. E nessa mensagem, nesse texto aqui,
dá para fazer pelo menos umas 5 pregações diferentes, porque tem muitos caminhos que esse texto aqui te oferece, mas eu vou seguir uma linha hoje, e eu quero falar hoje sobre a lepra como um pecado. Vamos lá. Quem era Naamã? Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era o ministro da defesa do exército mais poderoso da época. E vale aqui frisar, era uma nação que estava em guerra contra Israel. Você vai ver no primeiro livro dos reis, no último capítulo do primeiro livro dos reis, é declarada uma guerra entre a Síria e Israel. Nós vemos que nesse capítulo diz que a menina, a escrava que servia na casa de Naamã, ela tinha sido levada, sequestrada numa invasão dos sírios à nação de Israel. E você vê que quando Naamã chega em Israel, o rei de Israel fica cheio de medo, achando que aquilo é uma provocação. Então vamos lá. Naamã era o comandante do exército da Síria, muito respeitado, um cara honrado. Diz o texto que ele foi o responsável pelas vitórias, as grandes vitórias, as vitórias épicas das batalhas travadas pela Síria. A Síria era temida, o exército da Síria era temido. Quando alguém pensava em lutar contra a Síria, temia, morria de medo, já ia para a batalha praticamente com a derrota certa, porque o exército da Síria era terrível, implacável. E quem era o cara? Naamã. Naamã era o general, era o comandante desse exército, um homem respeitadíssimo. Onde Naamã passava, a turma, caramba, é Naamã, é ele. Era quase um super-herói da nação da Síria, com aquela farda bonita, cheia de medalhas, uma farda pomposa. Devia ser um cara de um porte atlético. Quando ele passava montado no seu cavalo, as crianças o admiravam, as pessoas admiravam, as mulheres admiravam. Imagina Naamã, o grande Naamã. Mas ninguém sabia que por baixo daquela fama, por baixo daquela pompa, por baixo daquelas medalhas, por baixo daquela farda, Naamã era um homem cheio de lepras, era um homem cheio de chagas, era um homem que por baixo daquela capa tinha morte, tinha doença, fedia, era podre. E quantos estão entre nós nas nossas igrejas, numa aparente piedade, pessoas que até gozam de um privilégio, de um status. Pessoas olham para nós e dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, mas olha só como ele é um homem especial, olha que menino especial. Olham para nós porque veem a aparência. Mas muitos que estão aqui gozando de privilégios e de status, até são admirados por muitos, têm pecados ocultos. Por baixo da fama, por baixo da pompa, por baixo da aparência, lepra, pecado, tem morte. E eu queria falar um pouquinho sobre isso para provocar mesmo cada um de nós, para nos despirmos das nossas capas, para nos despirmos da nossa aparência, para nos despirmos das nossas máscaras e vermos se de fato se há pecados ocultos dentro de nós, porque o pecado ele corrói, o pecado destrói, o salário do pecado é a morte, e que nós possamos nessa noite, nessa oportunidade, trazer à tona as nossas lepras e aprender com a história de Naamã que é possível sim ter os nossos pecados perdoados para a glória de Deus. Deus vê além da aparência, Deus vê além das maquiagens, meu irmão. Não adianta falar grosso, falar assim, da pulinho, da glória, da ui. Se você não tiver uma vida com Deus, Deus vê além das aparências. Olha aqui, Salmo 139, do 1 ao 3. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes o meu sentar, levantar. De longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Deus te conhece muito mais do que você. Quando você acorda, ele está lá, você vai deitar, ele está lá. Quando você vai fazer qualquer coisa, ele está lá. Quando você trama aquela coisa que ninguém está vendo, cara, Deus está lá. E ele sabe, ele vê, ele conhece. Isaías 47, 3.
sua nudez será exposta, sua vergonha será revelada, eu me vingarei e não pouparei ninguém. A lepra corrói, por mais que nós tentemos esconder, por mais que nós tentemos colocar capas e máscaras e algo para tentar esconder, é necessário entender e compreender que o objetivo de Deus não é nos expor, o objetivo de Deus não é nos humilhar, o objetivo de Deus não é fazer com que a gente passe vergonha, o objetivo de Deus é nos levar para o céu. Ele quer limpar as nossas feridas, Ele quer sarar as nossas feridas, Ele quer curar e perdoar e apagar o nosso pecado, mas para isso tem que haver uma cooperação de cada um de nós. A pergunta é, quer dizer, a afirmação é: Deus quer perdoar os nossos pecados, Deus quer curar a sua lepra, Deus quer curar o teu caráter, Deus quer te fazer alguém parecido com Ele, mas a pergunta é: você quer ser curado? Você quer passar por esse processo? Você quer ser restaurado? E que nessa noite você possa querer ser restaurado pelo Senhor. E assim como um tumor que é extirpado, que muitas vezes é espremido e dói, mas que precisa ser colocado para fora, que nessa noite nós possamos, que o Espírito Santo de Deus possa espremer as nossas chagas, trazer à tona, para que haja cura definitiva para a glória de Deus. Vamos lá! Por que eu preciso? Por que eu preciso entender que não adianta me esconder, não adianta esconder o meu pecado, não adianta usar máscaras, não adianta uma falsa piedade. Sabe por quê? Porque primeiro, Deus sabe todas as coisas. Você não vai conseguir, eu não consigo esconder dele. E que a cada dia você possa ter o temor. Por isso que a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, porque você precisa entender que Ele está te vendo, te vigiando, te observando em todo o tempo. E quando você vê que há alguém acima de você te observando, você teme, você pensa duas vezes antes de fazer, antes de falar, antes de agir. Você pensa se vai ou se não vai, porque Deus está sabendo de todas as coisas. Por mais que você pense que engana o pastor, a igreja, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, aparentemente um plano perfeito de engano, mas Deus sabe de todas as coisas. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O que você faz, o que você fala, onde você vai, as suas escolhas, todas elas são contempladas pelo Senhor. Então, primeira coisa, não adianta esconder, porque Deus sabe tudo. Segundo, não adianta esconder, porque uma hora Deus vai revelar. Nada ficará encoberto, nada. Naamã, olha só, ele poderia usar aquela farda, ele passava por vários lugares, e se ele ainda estava exercendo o comando, é porque a maioria das pessoas não sabia que ele era leproso. Com certeza, se os outros soldados soubessem que ele era leproso, ou até se o rei soubesse, num primeiro momento, que ele era leproso, ele seria impedido de estar no comando, porque a lepra era extremamente contagiosa. O leproso tinha que ficar reservado, o leproso ele era alijado do convívio das pessoas, o leproso ele tinha que ficar longe de todo mundo, porque a lepra era contagiosa e a lepra matava. Então o leproso ele era mal visto, ele era desprezado, mas Naamã não podia, ele tinha um nome a zelar, então ele escondeu enquanto era possível, mas tinha uma hora que ele não ia poder esconder, em algum momento ele seria descoberto. Assim acontece comigo e com você. Pecadinhos de estimação que nós carregamos conosco e que nós tentamos enganar a nós mesmos. Achamos que estamos falando, de tanto falar a mentira para as pessoas, de que estamos bem, que estamos vivendo uma vida assim, de retidão, estamos buscando a Deus de verdade. Mas enquanto você ficar escondendo esse pecadinho aí, uma hora ele vai ser revelado. E quando ele for revelado, dependendo do tamanho da hipocrisia da gente, o escândalo é muito maior. Muitas vezes nós ouvimos falar de escândalos envolvendo pessoas legalistas, pastores extremamente moralistas,
Homens que eram muito duros na educação dos seus filhos, duros e rígidos com a gestão de suas igrejas, e que eram envolvidos em escândalo. Por quê? Porque eram orgulhosos, e a altivez precede a queda. Tinha um conhecido de alguém da família, que ele era um homem muito duro, religioso ao extremo. O camarada era mau, ele quase que... Todas as vezes que a mulher saía de casa, ele revistava a mulher. Ele espancava os filhos. Se os filhos na igreja se levantassem, eles eram espancados. Ele era daquele religioso radical. Crente, assembleano, mas radical. Ignorante com a mulher, ignorante com os filhos. Um péssimo pai. Isso por causa da religião. Um homem religiosaço. Ele morreu. Quando está lá no velório, tem uma mulher chorando no canto lá, uma mulher que ninguém conhecia, rapaz. O que essa mulher está fazendo ali? Mas a mulher chorava copiosamente, copiosamente. Aí a família se intrigou. E aí a viúva foi lá falar com ela: mas por que tu está chorando assim? Quem era ele? Ele era meu marido. Ela: como assim? Mas ele era meu marido. Não, ele era meu marido. O cabelo era safado, rapaz. Ele era cheio de marra de religiosidade, que era um crentão daquele duro, que tinha 2 famílias, e até hoje a sua esposa divide pensão militar com a amante. Que humilhação! Que homem mau! Sabe para onde ele foi, né? Não tenha dúvida. Eu não me encontrarei com ele nunca mais, porque ele foi direto para o subsolo, sem escala. Que homem ruim, que homem mau, mas nunca vai ser escolhido. Olha só, tu acha que alguém ficou chorando lá no velório depois? Ninguém se lembra do camarada. E ninguém, qualquer memória dele era quem? Quem ele? Aquele cabra safado sem vergonha. Apagou a história e a memória daquele cara, porque ainda que no túmulo, aquilo foi descoberto. Virá à tona, em nome de Jesus. Enquanto é tempo, expõe a sua lepra àquele que pode curar. Não vai contar lepra para todo mundo. Tem gente que defende uma tese de que você tem que te confessar para todo mundo. Eu acho isso um absurdo, porque nem todo mundo tem estrutura emocional para ouvir. Então é para Deus, mas confessa para Deus, entrega para Deus, porque se você não mostrar, uma hora vai ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, versículo 2. Nada ficar encoberto, então não adianta esconder, porque uma hora vai aparecer. Terceiro, vai ter consequência. Cara, larga esse pecado logo enquanto é tempo, porque quanto mais tempo você nutrir esse bichinho vai virar um monstro, e esse monstrinho vai te matar. Vai ter consequências das suas escolhas, nossas escolhas. Olha aqui o que diz Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas como é que começa a frase? Não erreis. Cuidado com as suas escolhas. Pensa antes de agir. Pensa antes de falar. Pensa antes de fazer. Porque se você fizer, vai ter consequência, boa ou ruim. E qual é a consequência do pecado? Que diz Romanos? A consequência do pecado é a morte. Cara, vai ter consequência. Consequências severas na sua família, no seu ministério, na sua vida pessoal. Em nome de Jesus, enquanto é tempo, esse pecado precisa ser jogado para fora, jogado para Cristo, e você precisa se desvencilhar dele, porque esse pecado que nós, ou que você, ou que eu, trazemos conosco, se não forem jogados fora, trarão consequências severas. Quarto motivo por que eu não posso esconder meu pecado: é necessário, então, arrepender. Para que eu possa encontrar a cura, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Eu tenho que reconhecer que essa lepra existe. De tanta hipocrisia e mentira, a gente acaba acreditando na nossa própria versão.
De tanto enganar o outro, a gente acaba enganando a gente mesmo. De tanto mentir e bancar o crentão, a gente acredita que é o crentão. E a gente perde a sensibilidade para os pecados que a gente comete diariamente. Então, antes de tudo, o que Naamã fez? Ele reconheceu: eu sou leproso, cara, eu preciso de cura. Eu preciso que alguém me cure, eu preciso ser curado, porque essa lepra vai me matar. E quantos são insensíveis? Quantos carregam o pecado oculto, carregam o pecado consigo e nutrem esse pecado? Até quando, cara? Até quando você vai viver essa mentira? Porque enquanto essa mentira estiver aí, não vai ter redenção, não vai ter perdão, não vai ter céu. Mas é necessário que você se arrependa. Naamã tomou uma decisão e você precisa tomar também. Eu não quero mais pecar. Eu vou romper hoje. Eu vou parar hoje. Eu vou jogar fora aquele contato hoje. Eu vou acabar com aquele plano de assinatura hoje. Eu vou acabar com aquele projeto hoje. Eu vou desfazer aquela quadrilha hoje. O que você tem feito? Qual é o pecado que ninguém sabe? Ou que você acha que ninguém sabe, mas que Deus sabe? E hoje aqui a proposta é essa de provocação, para você voltar o farol para dentro. E nós olhamos sempre para o outro, para o pecado do outro, para o erro do outro. Ah, aquele irmão é pecador, aquele irmão é pecador, aquele irmão é mentiroso, aquele irmão é fofoqueiro. Mas, cara, hoje é dia de olhar para dentro de você. O que você é? O que você tem carregado? Qual é o teu pecado oculto? Você precisa reconhecer que é pecador, cara. Em nome de Jesus, você precisa tomar uma decisão. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Lucas 13:5. Se não se arrependerem, todos perecerão. Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela o quê? Presença do Senhor. O que eu aprendo nesse texto aqui? A presença do Senhor só está na vida daquele que se arrepende e se converte. Aquele que se arrepende e se converte desfruta o refrigério oriundo da presença do Senhor na sua vida. Então, enquanto você não mudar, enquanto não se arrepender, enquanto não tomar uma decisão, esse pecado oculto vai ser nutrido. Você não vai desfrutar nenhum dos mundos. Porque infeliz é esse. Porque primeiro, não desfruta a bênção. A presença de Deus não é na tua vida. Você não vai para o céu. Mas e nessa hipocrisia, nem o mundo você desfruta. Fica em cima do muro. E o muro é o campo de Satanás. Então, cara, enquanto é tempo, e olha só, eu não estou pregando aqui partindo da premissa de que eu sou melhor que ninguém, não. Eu estou pregando para mim também. Estou no mesmo bolo, eu estou aí também. O que eu preciso mudar? O que eu preciso me desfazer? Do que eu preciso me desvencilhar para desfrutar o refrigério da presença do meu Senhor? Arrependimento, cara. Todo dia fazer uma autoanálise do que você fez, do que você não fez, do que falou, deixou de falar. Arrependimento é decisão. Eu reconheço que sou leproso e por isso eu preciso de cura. Mas depois de reconhecer que eu sou pecador, que eu sou leproso, que eu preciso de cura, eu também creio que o meu Senhor é poderoso para apagar toda e qualquer transgressão, seja qual for o tamanho da ferida ou da lepra que eu carrego dentro de mim. Palavra de domingo que a Cláudia trouxe aqui com maestria, trazendo o exemplo de Manassés. Na vida de Manassés eu vejo que não há pecado que não seja perdoado. Manassés foi o pior, o mais promíscuo, o mais profano rei de Israel. No templo, lugar sagrado, lugar da adoração, ele trouxe ídolos para dentro do templo. Ele fez cultos com sacerdotisas onde havia prostituição cultural dentro do sagrado templo. Manassés, ele ofereceu a Moloque seus filhos que foram queimados vivos em consagração a um demônio. Esse Manassés que se arrependeu e alcançou o perdão do Senhor sobre a vida dele. Se Manassés foi perdoado, meu irmão, há perdão para a tua vida também. E quantos continuam no pecado porque dizem, eu não tenho jeito para mim,
Eu nasci assim e vou continuar assim, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Você nasceu assim, mas Jesus, ele te muda, te transforma, porque há poder no sangue de Jesus Cristo para purificar todo o pecado da tua vida. E por achar que não há perdão, você continua no erro. Mas cara, agora deixa, porque o Senhor tem nova história, novo tempo, tem herança, tem coisa grande para a vida daquele que se arrepende e crê que há perdão para pecado na tua vida. Jesus não morreu em vão. Tudo aquilo que Jesus passou foi para que você fosse perdoado. O teu pecado, esse cabeludo que você carrega aí, esse estava lá na cruz em Cristo Jesus. Uma daquelas feridas de Jesus tinha o teu nome, tinha o teu pecado. Então creia, ele morreu para isso, ele pereceu para isso, para que o nosso pecado fosse perdoado. Então creia que Jesus Cristo é poderoso para perdoar os seus pecados. 1 João 1,7: se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de qual pecado? Dos pecadinhos? Dos pecadões? De alguns pecados? Não, de todo. Mas todo. Qualquer pecado. Qualquer pecado. Sabe aquele pedófilo, mau, homem terrível, que a gente não quer ver pintado? Jesus ama ele, perdoa ele, cara. Jesus é poderoso para perdoar o pecado dele. Jesus é poderoso para perdoar o teu pecado. Jesus é poderoso para apagar a sua transgressão. Jesus é poderoso para limpar toda a tua história passada. Por isso é necessário se expor para ele. Senhor, eu quero que tu mudes. Senhor, tira isso de mim. Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, eu sou leproso, mas eu creio que há poder no sangue para me purificar, para me limpar, para me perdoar. Glória a Jesus. Isaías 1, 16 a 18 vai falar sobre isso, que ainda que os pecados sejam terríveis, eles se tornarão brancas, as nossas vestes tornarão brancas com o perdão do nosso Deus. Sexta coisa que eu preciso aprender com relação ao pecado oculto: é necessário despir-se. Olha o que Naamã fez. Ele, para mergulhar no rio, ele teve que tirar a farda. Humilhação. Se despiu da farda e ficou peladão no Rio Jordão. Para mergulhar, eu tenho que me despir. O que eu aprendo aqui? Para ter cura, para ter perdão de verdade, tem que ter renúncia de verdade. Tem que deixar, tem que abrir mão, tem que romper, tem que mudar, tem que ter transformação de vida. Porque aquele que se arrepende, deixa, vou ler aqui, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre suas transgressões perecerá. Então pecados ocultos, eles precisam ser colocados à luz. À luz de quem? Da igreja? À luz da imprensa? À luz da mídia? Não, à luz de Cristo, porque ele sim é poderoso para perdoar os seus pecados. Então confesse, se arrependa, mas mude. Tem que mudar, tem que mudar. Esses dias eu estava conversando com alguns sobre a igreja. Igreja é lugar de receber doentes. Terça-feira passada eu falei sobre isso, sobre a religiosidade, em que a igreja tem que ser uma igreja inclusiva, uma igreja que ama, uma igreja que recebe qualquer um. Entrou bêbado, prostituta, homossexual, cachaceiro, o que for, tem que entrar aqui e tem que ser bem-vindo. Mas ele tem que entender que ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Aqui não é lugar para fazer carinho e afago no pecado de ninguém. Aqui é para confrontar, aqui é para mostrar o erro. Essa é a vantagem da luz da Bíblia. Por isso que o evangelho, ele provoca dissensão, desunião, ódio nas pessoas do mundo, porque nós somos contra o que o mundo pratica. E nós trazemos do mundo os nossos vícios, os nossos erros, os nossos pecados, e é Cristo, à luz da palavra, no Espírito Santo, que ele começa a mostrar a nossa lepra, que precisa ser curada, precisa ter cura, precisa ter renúncia, e você tem que renunciar. Uma coisa é alguém que chegou na igreja agora, outra coisa é quem está na igreja há anos.
Nós não podemos nos acostumar com o pecado. A gente brinca com o pecado, a gente flerta com o pecado. Cara, é o pecado que vai nos levar para o inferno. É o pecado que tirou toda a comunhão de Adão, da humanidade com o céu. Nós temos que odiar o pecado. Nós temos que ter nojo do pecado. A gente tem que fugir do pecado. É o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que vai trazer a morte eterna. Então você precisa renunciar. Eu preciso renunciar. Nós precisamos nos converter de verdade. Olha aqui alguns textos que eu separei. O Provérbios que eu já disse. O que encobre as transgressões. Olha o pecado oculto. O que vai acontecer contigo, meu irmão? Você vai perecer. A lepra podre vai te consumir. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não é confessar igual para o padre no confessionário, não. É confessar para Jesus Cristo com a sua boca: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou miserável, Senhor, eu errei, mas Senhor, eu estou arrependido, eu quero mudar. E Ele vai perdoar teus pecados, e Ele vai te escrever no livro da vida. Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos para que seus pecados sejam perdoados. 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmos 32, 1 ao 5: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Glória a Deus. Esse salmo aqui retrata a angústia e a dor de alguém que esconde o pecado, que cultiva o pecado oculto. Cara, em nome de Jesus, apresenta isso para Deus. É para Ele, é confessar para Ele. Não precisa contar para mim, não. Não precisa contar para o seu irmão, não. Mas conta para Deus e muda. Em nome de Jesus, muda. Porque o Senhor, Ele tem uma nova história para você. Mas enquanto você encobrir, olha o que aconteceu com o salmista. É a mão pesando. É a angústia, o peso da culpa. E o Senhor quer te perdoar para a glória dEle. Sétimo. O que eu preciso fazer? Depois de me renunciar, depois de mudar, depois de crer no perdão do Senhor, eu preciso continuar. É necessário perseverar, é necessário permanecer. Quantos se arrependem e voltam para a lama, quantos se limpam e voltam para o próprio vômito, mas é necessário permanecer na presença do Senhor. Olha o que aconteceu aqui com Naamã. Olha o que ele fez. Depois de ser curado, depois de encontrar a cura, ele voltou para a casa do profeta e falou o seguinte: olha, eu garanto que teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Falou: agora minha vida é do Senhor. Ele me curou, Ele me resgatou, Ele perdoou os meus pecados, então eu vou viver para a glória dEle. A minha vida é para Ele, meu tempo é para Ele, meus dons são para Ele, e eu vou fazer com que outras pessoas conheçam o nome dEle. É a santificação diária, a busca diária, todos os dias, querendo ser melhor do que ontem. E aí é o seguinte: se você que conheceu a verdade, experimentou a verdade, teve seus pecados perdoados, e ainda assim escolhe deliberadamente pecar, olha o que a Bíblia diz, Hebreus 10, 26 a 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Cara, isso é muito sério. Porque o pecado provoca inimizade entre o homem e Deus. Isaías 59, 2 vai dizer isso, que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Então a inimizade. Paulo aos Colossenses vai dizer que o sacrifício de Cristo trouxe paz.
Isaías vai dizer que o castigo que nos traz paz estava sobre Cristo. Que paz é essa? É a reconciliação com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus por causa do pecado, agora estamos em paz com Ele. Mas aquele que escolhe pecar deliberadamente é inimigo de Deus. E o que sobra para ele? Qual a expectativa para ele? O que pode esperar dele? Simplesmente vai ter juízo terrível de Deus sobre a sua vida. Cara, não tem que pagar nada, não tem que fazer grandes sacrifícios, é simplesmente deixar o seu pecado, abraçar e permitir ser abraçado por essa graça, permitir ser alcançado por um Deus que é santo e perfeito, e Ele está dizendo para você: eu quero te aceitar do jeito que você é, e eu posso apagar o seu pecado, mas desde que você arrependa e mude. Deixa que Ele vai fazer o resto. Deixa que Ele vai te dar a força e a capacidade para vencer essa dificuldade. Mas você precisa querer ser curado. Naamã quis ser curado e ele alcançou o favor do Senhor. Mas em nome de Jesus, cara, muda. Em nome de Jesus, muda. Muitas vezes a igreja não acontece o que acontecia no passado. Nossas metas não são alcançadas, nós não conseguimos fazer grandes proezas, porque há pecado oculto no meio da igreja. Isso me faz lembrar de Acã. A história diz que Josué, quando foi com o seu povo invadir Jericó, Deus deu uma ordem clara: não peguem nada, não tomem posse de nada, destruam tudo. Mas Acã, ele olhou, viu uma capa bonitinha e alguns tesouros, ele resolveu pegar e guardar para si. Diz o texto que enquanto ele guardava, a partir daquele momento, as batalhas que Israel batalhava, passou a perder. Batalhas que eram fáceis, batalhas que eram simples de serem ganhas, mas eles começaram a perder, até que o Senhor alertou: tem pecado oculto no meio do arraial. Tem pecado no meio do arraial. Enquanto houver pecado no meio do arraial, todos estão paralisados. Nós não venceremos nenhuma batalha e nós não conquistaremos nada. Enquanto Acã não foi eliminado, o povo não prosperou. Em nome de Jesus, o teu pecado precisa ser anulado. Ele precisa ser eliminado. Você precisa confessar o teu pecado diante de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja, não uma igreja de fachada, não uma igreja que é legal estar lá, estar aqui, não uma igreja que a música é boa, que a palavra é legal, o pastor é engraçado, parece um palhaço. Tem gente que chama pastor palhaço. Mas que aqui você encontre o verdadeiro Deus que apaga as suas transgressões, que perdoa os seus pecados, porque o Deus que é santo te chamou para viver uma vida de santidade. E quando nós experimentamos a santidade, quando nós vivemos em santidade, nós desfrutamos os grandes sonhos de Deus na nossa vida, os grandes propósitos de Deus na nossa vida. Eu não estou dizendo para você ser um santarrão, estou dizendo para você ser um religioso, não. A gente falou terça-feira passada que não adianta nada. Eu não estou falando de fachada, não. Agora eu vou andar assim, comprar uma Bíblia grandona, vou andar só de terno e gravata, não vou falar com ninguém. Cara, tipo, conversa fiada mesmo, para de bobeira. Agora é dia de Deus, uma vida limpa, dia de Deus. Eu estava conversando com um amigo esses dias, porque é muito mais difícil ser crente numa igreja como essa do que numa igreja rígida. Porque muitas vezes naquela igreja rígidona não pode cortar cabelo. Se você segue aquele livro de regras, você está dentro do padrão de santidade, então você é um crente padrão. Mas aqui todo mundo é igual, a roupa é igual, todo mundo usa o mesmo tipo de roupa, todo mundo é parecido. Cara, aí que eu tenho que ver o que eu tenho dado para Deus, como que eu adoro a Deus, o que é o sacrifício que eu dou para Deus, como é a minha adoração a Deus. Cara, é isso que Deus quer de nós. Nós somos o sacrifício vivo, é a minha vida, é o meu coração, é o meu talento, o que eu sou é para Ele.
24 horas por dia dele, para a glória dele, para o louvor dele. Romanos 6:22, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, vida eterna. Olha como é um processo. Eu era do pecado, não sou mais. Agora fui livre do pecado. Agora eu sou servo de Deus. A partir daí eu tenho que produzir frutos. Frutos de santificação. Mudando, renunciando, me parecendo com Ele. Fazendo coisas, escolhas certas que agradam a Ele. E por fim, a recompensa será a vida eterna. O que eu aprendi aqui hoje? Naamã mergulhou no Rio Jordão e foi curado. Naamã era leproso. Naamã era doente. Por baixo daquela máscara, daquela farda, daquela pompa, Naamã era um homem podre. Naamã era um homem sujo. Naamã tinha morte debaixo da sua aparência. Nós nessa noite, que possamos mergulhar no sangue de Jesus Cristo, sem hipocrisia, sem religiosidade, entendendo que começa daqui de cima. Eu e você, eu preciso mudar, eu preciso renunciar a muita coisa, eu preciso abrir mão de muita coisa, eu preciso melhorar em muita coisa, porque o meu Senhor, Ele tem uma expectativa muito grande comigo. O meu Senhor tem uma expectativa muito grande contigo. E você precisa se livrar desse pecado oculto em nome de Jesus. Naamã mergulhou no rio, eu vou mergulhar no sangue. E assim como ele foi curado, eu também serei, para a glória do Senhor. Aleluia. Naamã voltou para casa e ele recebeu cura, restauração e paz. Naamã agora não precisava ficar o tempo todo fardado. Naamã podia até de vez em quando dar uma voltinha sem camisa, porque a dignidade dele foi restaurada. Você não vai precisar mais usar máscara da religiosidade para esconder o seu pecado oculto. Você vai poder ser você mesmo, porque o que você vai se tornar é alguém parecido com Jesus Cristo. É tão parecido com Jesus que você não precisa de nenhum subterfúgio, não precisa de máscara, não precisa de capa. Você precisa simplesmente mudar, se arrepender e buscar agradar a Deus. E ele recebeu cura, restauração e paz. E no final, o que Eliseu disse para Naamã? Vá em paz. Jesus disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Uma mulher que foi condenada por todos e pela religião por causa do seu pecado. Mas Jesus, ele falou: ninguém te acusa, mas é necessário mudar. Da próxima vez, se você for pega, é muito provável que você seja apedrejada. Então Jesus falou: olha, agora ninguém te acusa, vai e muda em nome de Jesus. E nessa noite eu quero convidar você para ficar em pé. E para você agora apresentar diante de Deus o teu pecado oculto. Os teus pecados ocultos. Aquilo que você sabe que você anda fazendo e que desagrada a Deus. Talvez você não tenha forças para sair. Talvez você tenha até tentado e você não está conseguindo se livrar desse pecado. Mas em nome de Jesus, hoje a palavra é durona. Pô, por que eu fui para a igreja hoje, hein? Por que eu não fiquei em casa? É porque o Senhor ama tanto a gente que trouxe a gente para esse lugar, porque Ele quer curar a gente. Ele quer apagar as nossas transgressões. É qualquer uma. Você matou alguém de vir para cá? Não precisa levantar a mão, não. Você deu uma surra na tua mulher de vir para cá? Você roubou um carro forte de vir para cá? Não me interessa. O que me interessa é que o sangue de Jesus Cristo te purifica desse e de todo e qualquer pecado. Qualquer pecado. Você adulterou e você carrega essa culpa consigo, que ninguém sabe. E todas as vezes que você lembra, vem aquele amargo de fel, que você se sente culpado. Você se sente culpada, que sua mulher não merecia, seu marido não merecia, e você fica angustiado com isso. E você colocou uma máscara em cima, uma pá de cal em cima, e você anda convivendo com isso. Mas hoje é noite de tirar isso daí, abrir essa gaveta e jogar para Deus: Senhor, eu pequei,
pequei contra meus filhos, contra minha família, contra o teu nome, Senhor. Eu traí meu esposo, traí minha esposa, eu roubei lá o meu patrão, eu dei um golpe lá que ninguém sabe, eu matei alguém, ninguém sabe que eu matei. Mas, Senhor, perdoa os meus pecados. Lembra do salmista no Salmo 32, que estava convivendo com essa culpa que o corroía por dentro, e ele disse que quando ele entregou para Deus, ele sentiu, leve. Você vai sair daqui hoje leve, porque o Senhor, Ele quer pegar esse pecado e assumir para Ele, e te dar uma veste limpa. O que você tem que fazer é simplesmente entregar: Senhor, eu te entrego, meu pecado eu te dou, Senhor, eu me arrependo, Senhor, por favor, Senhor, me limpa. Vamos confessar. Senhor poderoso, misericordioso, bom e santo. Senhor, que palavra dura, que palavra dura. Senhor, dura para alguns, mas para quem entendeu a mensagem, é a mensagem gloriosa de um Deus que ama. É a mensagem da graça de um Deus que está vindo à procura do pecador, dizendo: eu posso perdoar os seus pecados. Me faz lembrar, Senhor, daquele episódio no Éden, onde Adão estava escondido, e tu vieste na viração do dia procurar por Adão, e ele não estava lá. No ponto de encontro ele não estava lá, porque ele sabia que tinha pecado, e ele escolheu se esconder da tua presença. Senhor, mas ali nós vimos que tu estavas chamando Adão: onde tu estás, Adão, onde tu estás? Senhor, e aqui eu sei que tu estás nos chamando para uma vida nova. Senhor, e eu te apresento todos os meus pecados ocultos, meus pensamentos terríveis, aquilo que eu falei, as minhas decisões erradas, os lugares por onde eu andei, aquilo que meus olhos viram, aquilo que entristeceu o teu coração, Senhor. Senhor, eu reconheço que eu sou leproso, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu não sou digno, mas eu também reconheço e creio que há poder no sangue para me perdoar, há poder na cruz para perdoar os nossos pecados. Eu creio, Senhor, que tu tens algo novo para cada um de nós, assim como o salmista disse que teve paz, que teve alívio e refrigério. Senhor, hoje nós entregamos a Ti o fardo do pecado e da culpa, e Senhor, ajuda-nos a mudar, nos dê forças para dizer não, para renunciar o pecado, renunciar nossas vontades, renunciar as propostas do mundo, e para que vivamos uma vida santa, reta diante de Ti, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, e eu te agradeço, porque já conseguimos sentir a paz do perdão, da cura. Naamã levantou, não tinha mais chagas, e hoje vamos para casa sem nenhum pecado mais, porque os nossos pecados foram apagados por Ti, Senhor. Obrigado, te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus. Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa os seus pecados. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Eita, glória a Deus, né? Glória a Jesus. Isso é graça. Um Deus que é puro e santo e que perdoa a gente como a gente. Aleluia, a Ele toda a glória para todo sempre.